Quando eu entrei no curso de Ciências Sociais, fiz na UF um momento muito bom do curso na Universidade Federal Fluminense, em que os departamentos de antropologia, sociologia e política tinham uma vitalidade muito, muito grande. E eu diria que o departamento de antropologia tinha mais. Para vocês terem uma ideia, no meu histórico escolar, eu tenho muito mais disciplinas de antropologia do que de sociologia. E quando eu fui para o IUPERJ, fiz o concurso, o Castro Faria veio muito sentido falar comigo, que ele tinha certeza que eu ia fazer antropologia. Por que eu estou lembrando isso? Eu fiz mais de 15 cursos, todos que ofereciam, eu fiz. Conheci todos os antropólogos e era um grupo importante que tinha na universidade naquele momento. Fiz todos os cursos. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu acho que, desde o início do curso de Ciências Sociais, eu fui capturada por duas coisas. Primeiro, o alerta do Wright Mills, lá na imaginação sociológica, de uma diferença importantíssima para a sociologia entre um problema pessoal e uma questão social. Então, era um alerta que já me ensinava o que a sociologia podia nos dar. Então, a ideia dos condicionantes sociais sobre os sujeitos ficou sempre muito forte para mim, muito forte. Acho que nunca cheguei a ser completamente marxista, embora tenha lido com muito interesse tudo que vinha do Marx, achava aquilo, e acho ainda, textos poderosos, não só na linguagem, como nas metáforas. Depois, muito mais tarde, fui encontrar o Hayden White falando disso, inclusive, uma escrita, uma narrativa muito próxima da literatura no impacto que causava para o processo de conhecimento e o processo de aproximação da sociedade ou das questões da sociedade. Então, eu não tinha muita dúvida de que aquilo era a questão que mais me aproximava da sociologia. Que coisa boa, quer dizer, eu posso entender os problemas sem morrer com eles. Foi assim um pouco que eu me traduzi. Era quase como se eu pudesse fazer um distanciamento entre as questões que eu tivesse que lidar e a minha própria vida pessoal. Bom, isso era um lado do que eu fiquei me lembrando. O segundo era aquele contato impressionante para uma jovem que estava começando uma área, de todos os cursos de antropologia. Como é que era a cultura, o que era o etnocentrismo, como é que as variedades inteiras propiciavam nos indivíduos, etc. Um arsenal que eu só encontrei na sociologia tão claramente como Weber. Isso tudo na graduação. Tudo isso na graduação. Então, quando eu tomei contato com Max Weber pela primeira vez, era como se ele juntasse a advertência do Mills com aquele arsenal da antropologia. E fui ver, muito tempo depois, ou logo depois, quanto que o Weber tinha sido fundamental para a própria antropologia, no próprio campo da antropologia. Então, a ideia de que o sentido que orienta a ação dos indivíduos é importantíssimo como um passo de aproximação do mundo social, era como se eu pudesse cruzar as duas pontas que eu estava tendo contato um pouco inconsciente, um pouco sem muita... irrefletido mesmo, só por interesse. Então, eu estava numa área da cultura, mas não esquecia os condicionantes. Quer dizer, a ideia do Weber de perseguir o sentido que os atores atribuem às ações está muito ligada à ideia da busca muito ambiciosa dele para o entendimento da cultura ocidental. Quer dizer, não tem nada de muito particular e pequenininho nisso, né? Era um grande condicionante, mas que ele oferecia esse caminho.
Bem, então eu saio da graduação um pouco com isso e vou para um mestrado no UPERJ antigo, e quando cheguei lá a gente podia escolher, uma coisa engraçada, a gente podia escolher, e eu achava que os professores de política podiam estar mais interessantes que os de sociologia, de modo que o meu mestrado é em ciência política. E foi na ciência política que eu também encontrei, num curso do Mário Machado, toda a questão da cultura política, da socialização política, e aí, de novo, eu volto para esse mesmo oceano, digamos, de interesse lá da graduação. Fiz lá minha tese sobre a TV do Maranhão, como é que os estudantes se apropriavam daquele ensinamento de educação moral e cívica, etc., etc. E o doutorado já foi em sociologia. Mas durante o mestrado, e aí acho que esse foi um ponto importante para a nossa conversa hoje, eu acabei, por causa de um seminário que a professora achou muito bom, me levou como estagiária para a Fundação Getúlio Vargas, lá no CPDOC. Só que eu já estava na EBAP, num semestre, dando um curso de introdução à sociologia, a convite do Vanderlei Guilherme, que era chefe de departamento naquela ocasião lá. Então, eu não podia ser estagiária num setor da fundação e professora no outro. Então, eu entrei como pesquisadora no CPDOC com um salário igual à bolsa. Era uma coisa micra, mas a carteira de trabalho não podia ter alguém como professor e como estagiário, né? E nunca mais saí do CPDOC. Eu fiquei 37 anos lá. Então, o que aconteceu no CPDOC? Quer dizer, o CPDOC foi uma experiência definitiva em duas frentes. Quer dizer, a primeira foi uma de o papel importante das fontes para uma reflexão historiográfica. Foi assim o primeiro trabalho, um trabalho que eu fiz sobre política mineira, um grande projeto que foi publicado depois, etc. Mas, logo depois, o CPDOC sempre em crise, não vai ter dinheiro para financiar, vai ter financiamento, não vai ter financiamento, era sempre isso, até que foi depositado lá em 1980 o arquivo Gustavo Capanema, que foi o ministro de Educação, que até hoje ocupou o cargo por mais tempo. Paulo Renato quase chegou ali, mas Capanema ficou 11 anos à frente do Ministério, e o Paulo Renato 8. Então, até hoje, não tivemos ministro nenhum que tivesse ultrapassado esse período do Capanema. Quando o arquivo chegou ao CPDOC, a FINEP ia financiar um projeto que lidasse com o arquivo, e o Simon Schwartzman foi convidado para fazer o primeiro trabalho. E eu fui me oferecer ao Simon, foi isso mesmo. Me apresentei, fui lá na FINEP, onde ele trabalhava, e falei com ele que eu tinha feito uma dissertação sobre TV educativa e que tinha escrito um texto sobre política mineira. Como Capanema era mineiro e trabalhava com educação, se ele me incluía na equipe dele, como ele quisesse, tal. E eu nunca esqueci a resposta do Simon, que, aliás, acho que a minha admiração intelectual por ele foi, desde o início, por isso. Ele disse, então, você sabe mais do que eu. Muito bem-vinda, e me ajuda a desenhar um projeto para a gente avançar nesse arquivo, né? Então, nós fomos a equipe, Simon, Wanda Ribeiro Costa e eu, os três que foram abrir pela primeira vez o arquivo Capanema, que é uma coisa monumental, 200 mil documentos. A gente nem mexeu na saúde, porque o Ministério era Ministério da Educação e Saúde, foi assim que foi criado o MES, a gente só lidou com a educação. Mais tarde, Gilberto Rockman foi o primeiro que fez a publicação para a área da saúde, e o arquivo foi aí, eu acho que foi definitivo. Foi definitivo para cruzar tudo isso que eu ocupei esse tempo contando a vocês. Por quê? Porque a gente começava, e você ia pelos documentos, um e outro e tal, de repente você dava de cara com o Mário de Andrade. Ué, isso é uma carta do Mário de Andrade é um modernista, tal, tal.
daqui a pouco um documento, um bilhetinho do Drummond, daqui a pouco outra correspondência do Jorge Lima, daqui a pouco Anísio Teixeira, direto. Então, era uma documentação muito diferente da que a gente tinha trabalhado antes, no jornal diariamente, para fazer a conjuntura política, lá do texto da política mineira dos anos 30. De repente, o arquivo pessoal me dava o lado dos sujeitos que a gente tinha encontrado, eu, pelo menos, antes no jornal lá, Frio. Capanema, não sei o quê, o Rodrigo Melo Franco, a interventoria, a invasão, isso e aquilo. De repente, os personagens estavam ali. A gente tem uma literatura já muito interessante sobre isso. Ângela Gomes já escreveu sobre o fascínio e o feitiço que os arquivos privados provocam nos pesquisadores. A Fernanda Peixoto tem um livro lindo que fala disso. Enfim, eu encontrei os biografados, né, digamos, depois. Ali eu dei de cara com os atores. E aí é uma sensação muito, muito assimétrica que captura a gente. Por quê? Alguns atores, por exemplo, que depois a gente encontra nos livros de sociologia, criticados mais friamente, porque foram os ideólogos, estiveram no governo, no período autoritário e tal, você, como Drummond, né, você encontra no arquivo com linhas que não aparecem nessas análises mais estruturantes, digamos. A gente encontra as ambiguidades, a gente encontra as incertezas, a gente encontra a fonte de conflito, a gente encontra alianças, a gente encontra as separações. Então, você vê, por exemplo, uma figura como Alceu Amoroso Lima, da época depois Tristão de Ataíde, né? Alceu, daquele momento, do momento tão conservador da igreja, fazendo cartas para o Capanema, dizendo quem eram os professores que estavam mais alinhados à esquerda. Então, você tem um tipo de fonte e é um tipo de contato com os atores que talvez a gente tenha que ter até mais tarimba para cruzar. Ele desafia mais. E, nessa época, nos anos 80, foi que a gente, pelo menos no CPDOC, discutíamos muito o texto do Bourdieu, né? Da ilusão biográfica e tal. Então, a gente era, ao mesmo tempo, desafiados para o contato com esses atores, lembrando das advertências do Bourdieu e, como era um centro de história, a historiografia toda muito mobilizada com o fato de que a história não pode ser feita pelos atores, sobretudo pela voz dos atores, que era o começo ali na historiografia do programa de história oral. Então, isso provocou uma divisão imensa no campo da historiografia. O CPDOC foi vítima de muita crítica dos historiadores, inclusive, que aquilo que se faz na história é uma história que está indo atrás dos atores, o que é isso? É como se uma entrevista nos desse o real não é o que os atores pensam ou dizem que são, etc, etc, etc. Então, o CPDOC estava sempre muito criticado, primeiro porque fazia história das elites, depois porque fazia história com os atores, e no campo tanto da história quanto da sociologia. E ali, e é esse o ponto que eu quero trazer para a nossa conversa, eu comecei a ver que certas biografias podem nos ajudar muito a entender processos institucionais. E eu fui entendendo ali que, de fato, essa não é a única maneira de se aproximar ou de metodologicamente se trabalhar com biografias, né? Mas, para mim, foi sempre um convencimento o fato de que trajetórias individuais podem ser ponte de acesso a processos que são mais coletivos. Eu aprendi isso
com Anísio Teixeira, aprendi isso com o próprio Capanema, aprendi isso com Rodrigo Melo Franco, aprendi isso com Mário de Andrade. Todos eles, de alguma maneira, tiveram, nas suas trajetórias individuais e intelectuais, defesas, projetos e atuações muito permanentes, ou em instituições, ou em projetos que eles próprios criaram, como o IFAM, que a gente conhece hoje, que é uma criação e um desenho do Mário de Andrade, cujo projeto original, pequeno ainda, o esboço, está lá no Arquivo Capanema, e a sigla era ISPAM, Serviço de Patrimônio Artístico Nacional, é de SPAM, depois virou SFAM, depois virou IFAM, enfim. Então, o Rodrigo Melo Franco foi quem ficou 30 anos no patrimônio, quer dizer, se a gente ainda tem uma estrutura mais permanente de preservação no Brasil, isso se deve ao Ministério Capanema e se deve à gestão do Rodrigo. Então, eu disse, olha, biografias não são tão descartáveis assim, se a gente quer entender processos e procedimentos coletivos, institucionais, etc. Então, nessa experiência do arquivo, eu ouvia muito e via, né? O Anísio, aliás, o arquivo do Anísio está no CPDOC também, o arquivo do Lourenço Filho está no CPDOC também. O CPDOC talvez tenha o acervo mais importante da história da educação que o Brasil tem. E são arquivos imensos e muito, muito importantes para a história da educação. Então, o texto que vocês leram hoje foi um texto, em alguma dimensão, tributária dessa experiência lá, mas fruto de um outro convite. O Reinaldo Guimarães, que chegou a ser pró-reitor da UERJ, né? Na época que a gente entrou, né, Walter? Em 89, ele era pró-reitor de pós-graduação. O Reinaldo me convidou, ele foi muito tempo do CNPq, e que a CAPES queria fazer uma homenagem ao Newton Sucupira, por um aniversário, 50 anos da CAPES, uma coisa dessa, 50 anos do parecer, por causa do parecer que inaugurou e fixou a pós-graduação no Brasil. Eu levei um susto com aquilo, porque o Sucupira, para mim, era o que é para a maioria das pessoas. Bom, quem está na pós-graduação tem horror até por causa da plataforma, né? Que tem o nome dele, não é por acaso também. E era um desafio, que eu disse, mas por que a CAPES está fazendo isso? E aí, para atender essa solicitação de Reinaldo, eu fui atrás da biografia dele, que não tinha muita coisa escrita. Mas consegui um acesso a ele e fui fazer entrevista, que é o que eu conto a vocês. Então, Raquel e eu fizemos Raquel Emerick, vocês conhecem pela licenciatura, né? Nossa Raquelzinha. A Raquel fez comigo o roteiro, a gente sabia, o Sucupira foi autor de mais de 400 processos, teve no Conselho Federal de Educação, ele é uma figura-chave também de todos os processos de institucionalização da educação dos anos 50 para cá, ali, quando ele encontra o Anísio para cá, né? E até a morte dele, enfim. Trabalhou a vida inteira com isso, muito conhecido por ser autoritário, por ser um burocrata muito zeloso, etc. E a gente foi à casa dele, eu confesso que com muito, muito receio. Assim. Um homem de uma erudição impressionante, da filosofia e tudo aquilo, nos recebeu, era um dia quentíssimo, calor insuportável, uma sala muito fechada, e a gente começou a conversa, e ele com muito má vontade com aquilo, porque ele sempre foi muito criticado na academia.
porque autor do documento da reforma universitária de 68, que também é um grande problema, né? Se falava muito menos da pós-graduação. Para falar a verdade, a pós-graduação entra em cena com mais vigor muito mais tarde, para ser assim. Então, ele ficou muito mais cedo conhecido pela reforma de 68, universitária, do que pela pós. E aí foi uma surpresa para mim, que quando eu escrevi o texto sobre a reforma de 68, que eu fui buscar os antecedentes, tinha pareceres de educadores desde 56. E estava lá Amilcar, estava lá Newton Sucupira, estava lá Anísio Teixeira, os educadores que depois fomos encontrar em lugares muito diferentes, e alguns até, depois do regime militar, sendo exilados, já desde a década de 50, estavam mobilizados por uma reforma universitária. Por quê? Quem é da minha geração, acho que não é nem o caso do Walter, nem da Clarice, sabe o que era o vestibular naquela época. Quer dizer, você podia passar, mas não entrava. E não entrava porque tinha os chamados excedentes, né? Então, a universidade abria, digamos, 30 vagas, você podia ter nota, mas preencheu, você era excedente. E você já eliminava ali. Então, isso acaba com a reforma de 68, e isso já é uma discussão desde os anos 50. Eu aí fui ficando muito impressionada como é que ele aparecia ao lado de personagens que a crítica não criticava, que tinham trajetórias, digamos, mais bonitas, assim, mais aceitáveis. Eu falei, que diabo, que é esse cara? Meu Deus? Aí já fui para a entrevista um pouco menos armada. Eu queria, de fato, entender aquilo, o que aconteceu. Ele estava tão armado quanto a gente. Aquela epígrafe é uma coisa que ele quase começa a entrevista assim. Eu sou muito autoritário, eu acho que as coisas têm que ser feitas, se não quiser fazer... Ele começava assim, e ele foi mudando do meio da entrevista, quando ele viu duas coisas. Eu falo isso por um respeito metodológico mesmo, para vocês que vão fazer pesquisa. Primeiro, a gente tinha, ao lado da pergunta, um cronograma de tudo que ele tinha feito. Ele sabia que a gente sabia que em 1900 e tal ele tinha estado em tal lugar, o outro tal lugar, tinha ocupado essa função. Então, o que ele percebeu? Não eram duas pessoas que foram ali perguntar qualquer coisa. Tinha havido um preparo e tinha havido um respeito pelo personagem, e aí ele começou a abrir. E aí ele começou a falar. E foi a hora que ele falou do Anísio. O Newton Sucupira foi sempre tomado como antípona do Anísio Teixeira. E, num certo sentido, em algumas considerações, você até pode imaginar isso. Mas é muito difícil a gente imaginar que eles não tivessem interlocução, e tiveram muito. Ele foi para o conselho porque o Anísio indicou. E o Anísio Teixeira talvez tenha sido o personagem mais estável intelectual dos anos 20 até a morte brutal dele, em 70, né? Que foi uma coisa que até hoje não se decifra direito, a morte do Anísio. Mas, de qualquer maneira, foi sempre um educador dos pioneiros, renovador, que tinha os Estados Unidos como modelo de acesso e universalização do direito básico à educação fundamental. Anísio não mudou. O movimento dos pioneiros era assim em 20, o movimento dos pioneiros refeito em 50 tinha a mesma bandeira, e ele foi, ora criticado na esquerda, ora preso pela direita, mas ele não alterou o ponto dele. Foi sempre isso, sempre associando educação à democracia e democracia à expansão da universalização do direito à educação básica.
Essa é a grande diferença. Então, se a gente tiver que colocar um quarteto, digamos, para conversar sobre educação, Fernando de Azevedo, Anísio Teixeira, Newton Sucupira e Darcy Ribeiro e o do centenário agora, Paulo Freire, cada um deles, apaixonado e completamente comprometido com a educação, vai valorizar um dos níveis. Então, o Darcy e o Anísio estão na mesma nota. É o ensino básico, são as crianças e é ali. O Paulo Freire está na educação de adulto, muito mais fortemente. O Newton Sucupira e o Fernando de Azevedo com a educação da elite. Você tem que educar a elite para ela educar o país. Eu estou até repensando, estou tão desapontada com a elite brasileira, que eu estou achando que seria o caso agora da gente pensar num processo de reeducação, né? As escolas que faziam preparação para governo, tinha isso muito. Nos anos 50, a escola de governo era uma coisa, você tinha que se preparar para ser deputado, para ser prefeito, para ser... Eu estou achando que eles não estavam tão sem razão. Então, se você quiser, e eu acho que as separações vêm muito das notas e das ênfases que cada um deles deu a esses processos. E só para fechar e a gente abrir, conversar, o último experimento que foi com Darcy. E Darcy Ribeiro, eu fui chamada um pouco por ele, eu digo isso até na introdução do livro, porque quando Darcy morreu, em 17 de fevereiro, né, de 97, eu estava imobilizada com uma crise de coluna que não podia levantar e tal, e eu me lembro de uma intuição que me deu ali naquela hora. Eu não podia ir velório, nada disso, porque eu não levantava. Mas eu dizia, morreu o último representante da Escola Nova. A impressão que eu tinha é que com ele teria ido, e foi por causa dessa intuição que eu acabei indo atrás também da biografia e que saiu para a tese lá de concurso, né, de professor titular. Foi outra trajetória que me jogou diante de dois outros grandes projetos. O projeto da criação da UNB, que estava ali na formação de Brasília, que tem o dedo, a assinatura e tudo de Darcy com Anísio, e o Programa Especial de Educação do governo Brizola, dos dois, os CIEPs, que não é... O programa é muito mais do que os CIEPs, né? Mas o programa que o Darcy desenhou, né? Então, as trajetórias, para mim, elas têm sempre um sentido sociológico, eu diria, de me darem acesso à complexidade dos processos institucionais, dos processos mais duradouros, dos programas e das ações coletivas maiores. Assim. Então, eu tenho a impressão que nisso, eu até, na época, falei com a Clarice, eu não sei como é que vocês vão conduzir o curso, mas na introdução que eu faço ao livro do Darcy, eu converso um pouco isso, porque as duas biografias que me inspiravam muito era do Bendix, que é um livro em que, pela trajetória dele, você vai vendo a história de uma geração, e o Raymond Aron, que um relato impressionante, que são 50 anos de história universal ali. Então, essas são as narrativas biográficas que sempre me capturaram. Eu agora acabei de ler uma biografia escrita sobre a Hannah Arendt, que eu recomendo a todo mundo, que é linda, é uma coisa impressionante como essa escritora, Anne, esqueci o sobrenome, mas eu tenho um livro aqui do lado, se vocês quiserem, eu passo depois, que é uma beleza de como é que alguém escreve um livro tão pequeno, com capítulos tão pequenos, e nos coloca, por causa do fio biográfico de uma pessoa, de uma intelectual gigante, com as questões todas daquele tempo
e daquele momento. Então, eu acho que a minha convicção e o meu entusiasmo com as narrativas biográficas, elas têm sempre esse contraponto, ou essa abertura, digamos, que me dão, né? Então, eu não sei se era isso um pouco que vocês queriam, mas eu adoraria que a gente abrisse a conversa, quem sabe outras coisas aparecem, né? Obrigadíssima. Se vocês repararam bem, a Helena deu 2 aulas aqui ao mesmo tempo, né? Ela, ao mesmo tempo, comentou, né, sobre biografias, história oral e tudo mais, e, ao mesmo tempo, ela deu um depoimento para a gente, biográfico, né? Ela construiu a narrativa dela em cima da narrativa, né, de como é que o problema veio sendo colocado e qual a importância da gente ver, né, de se colocar dentro da pesquisa a qual a gente está fazendo. Não só daquele que a gente entrevista, mas sobre a partir da onde a gente está falando, né? Então, ficou bastante claro, né, nessas colocações de Helena. Então, gente, vamos abrir, Clarice, Aline, alunos, alunas, por favor. Então, perguntas. Eu estou aqui inscrita, para variar. Vamos lá, Clarice. Porque eu acho que teve um terceiro ponto aí, que você indica exatamente aos nossos estudantes que aqui estão presentes, né, a importância de se preparar para uma entrevista. No seu caso, era uma conversa, uma entrevista com o Sucupira, né? E assim você o fez com os demais, os seus outros biografados, mas a preparação anterior. E isso vale para qualquer outra pesquisa que vamos fazer. Ler antes, conhecer um pouco no caso da Helena, do sujeito, no caso nosso, de outras pesquisas, do espaço, do lugar, do grupo, da história, quem são essas pessoas, quem é esse lugar, o que fazem isso. O que eu sempre digo é não ir de corpo aberto, né? Você vai já tendo preparado isso, porque essa é uma melhor maneira dos indivíduos, e aí eu falo em geral, né, biografados ou de grupos, deles nos aceitarem, porque eles percebem a importância que nós lhes damos na medida em que preparamos, em que estudamos, em que, quer dizer, tomamos o nosso tempo para conhecê-los melhor, enquanto grupo ou enquanto pessoas. Então, isso você fala no seu texto logo no início, e da preparação que vocês fizeram, você e a Raquel, né? E isso é extremamente importante para qualquer pesquisa, né? Não é chegar lá, vou ver o que vai dar, o que tem para me dizer. Não, a gente tem que mostrar aos sujeitos como eles são importantes, e eles são tão importantes para aquilo que a gente quer saber, né, que nós dedicamos tempo para conhecê-los. Fala, Helena. Só porque está muito relacionado a isso que você chamou a atenção, vocês sabem que há um ponto até pessoal de generosidade e atenção com o entrevistado. Nós já fizemos muitas entrevistas no CPDOC, e, em certo momento, os entrevistados, ou porque se esquecem, eu, por exemplo, esqueço muito, ou porque estão ali nervosos, porque estão dando a entrevista, eles se esquecem do tempo, de com quem estavam e de onde. Então, quando você está preparada, você é um reforço de memória deles. Vocês não têm ideia do que isso provoca em respeito, em resposta e em reação positiva dos que estão nos dando entrevista. Era só um complemento, Clarice. E um complemento importantíssimo, porque é exatamente isso, as pessoas sentirem, né, perceberem a importância que tem para aquele nosso interesse de pesquisa, né, como eles são fundamentais. São tantos que a gente faz isso que você diz também, de rememorar fatos
dos quais eles participaram ou viveram. E aí eu quero entrar na minha segunda. Pode, Walter? E aí eu juro que eu não falo mais nada. Deve. Por enquanto não tem mais ninguém inscrito, não. Pode continuar. E a segunda foi isso, Helena, que a gente... É um segmento disso que a gente está conversando aqui. Quer dizer, porque na preparação desse roteiro que vocês fizeram, né, de entrevista, tinha... Evidentemente que tinham esses pontos, tinham momentos, tinham situações que vocês queriam que ele explorasse mais, que ele falasse, que ele contasse, que ele abordasse, né? Mas também, nesse pequeno texto... Está passando um avião aqui, peraí. Nesse seu texto, né, a gente percebe que você também lança ali alguns dados pessoais, né, da vida familiar, né? Um pouco dessa visão de mundo dele, tanto sobre o projeto profissional, mas também sobre regras, comportamentos enfim, que ele meio que implementava na sua vida privada, né? E aí, quando você aborda isso no seu texto, lembra muito o que nós já lemos aqui no curso, o Becker. Que o Becker vai dizer, né, que as situações, e aqui eu traduzo mais para o seu, digamos assim, o seu trabalho específico, as trajetórias, né, elas ocorrem também em etapas, né? E que o Becker chama, e que você também atribuiu isso como um processo, né? E aí eu entendo também como histórias, tal como o Becker também propôs no texto dele, né? E aí eu pergunto assim, mais especificamente, né? Você diria que você trabalhou um pouco nessa perspectiva de história de vida, né? Já que a história de vida é uma construção a partir de fatos temporais, pessoais e profissionais também, né? Quer dizer, querendo buscar assim, qual era o sentido que ele deu aos seus atos e aos acontecimentos aos quais ele estava ligado. Quer dizer, a gente já discutiu muito isso, nós duas, em cursos que já demos juntos, até na pós, sobre história de vida, história oral. Mas esse seu texto me fez muito lembrar essa proposta, essa ideia da história de vida, porque você também apresenta ali elementos, né, da vida familiar, dizendo que ele tinha 9 filhos, que ele também era rigoroso nas relações familiares, que ele, enfim, puxava lá as orelhas dos filhos quando saíam fora. Então, você traz esses elementos justamente para mostrar quem era Sucupira, né? Que essa postura dele, essa maneira dele ser profissionalmente, também se refletia na vida privada. Então, eu li muito a partir daí de história de vida. Eu acho que é uma leitura completamente adequada, Clarice. Eu lembro que a primeira vez que a gente, em curso, né, eu já dei o curso com a Clarice de seminário de tese, dissertação 2 vezes, sempre tenho saudade, que isso era um ótimo, sempre. Mas quando falava da história oral e a Clarice falava de história de vida. E para mim era um pouco confuso, mas só muito depois que eu entendi. Por quê? Quando o CPDOC começou o processo lá da história oral, eu nunca tinha ouvido falar daquilo. Quando começou aquilo, começou com uma metodologia que partia de história de vida. Se você pegar todas as entrevistas do CPDOC com os políticos do Rio, desde Amaral Peixoto, a primeira pergunta, a primeira entrada você pode nos contar um pouco da sua infância, da sua família? Sempre tem isso. Depois eu aprendi e acabei levando isso para outras fontes na vida, porque eu acho que é um momento em que o entrevistado até relaxa um pouquinho, porque falar de coisa que ele próprio conhece, isso pode criar um elo de comunicação mais espontâneo, pode ser melhor, e etc. Mas, na nossa experiência ali no CPDOC naquele momento, era história de vida. A gente estava fazendo, era história de vida.
Só que era uma história de vida que a gente ia, a partir de um certo momento, pontuando com as atuações políticas, profissionais, institucionais, etc. Muito bem. Depois, um pouquinho depois, é que eu entendi que isso era a fonte da crítica historiográfica. Você não pode traduzir a história pelo trajeto de um personagem. Então, estão distorcendo a história. Então, isso era a fonte negativa de adoção dessa metodologia. E depois foi absolvida pelo fato de que a história oral era um método que dava voz aos que não teriam voz nas fontes oficiais. E aí, a história de vida podia entrar, mas não necessariamente. Por exemplo, eu posso fazer uma pesquisa, como a Ângela fez, com os anarquistas dos anos 20, né? As famílias, os remanescentes daquele movimento, e que vinham nos contar como é que atuava, como é que militava, o que acontecia, o que foi aquele movimento, coisa que a gente não ia encontrar em nenhuma outra fonte. E esse fato dessa voz, que não seria de outra maneira ouvida, que não por essa metodologia, foi o que redimiu a história oral para a historiografia, sempre com os cuidados. Então, você tem toda a razão, é mesmo. E é muito curioso, porque quando a gente ouve a força do catolicismo de São Tomás, e ele faz questão de dizer isso, não era nem um catolicismo de qualquer outro filósofo, não. Era São Tomás de Aquino, com muito rigor, com muita disciplina, com muita erudição, etc., etc. Era isso que tinha definido a trajetória dele como intelectual e como homem público. Ele fala disso, né? Então, eu acho que, no caso do Sucupira, é quase indissociável essa primeira formação do que ele veio a defender e fazer depois. Tem toda a razão. Eu tô lembrando, Eliana, de um texto que eu acho que está lá naquele livro de história oral, que chama-se O Grande Mentiroso, que é da Janaína Amato. Sim, sim. Lembra? Foi um texto magnífico, né, que eu acho legal, porque, né, é uma história da pesquisa, né, que a Janaína Amato vai fazer, né, e ela conta uma história que é assustadora, que ela fala que, né, ela encontra aquilo que é o paraíso de todo pesquisador. Mal ela começa a pesquisa, tem uma pessoa que dá horas e mais horas de entrevista para ela, né, e que conta tudo que ela queria saber sobre o evento que ela está pesquisando. Só que depois, conforme ela continua a pesquisa, ela chega à conclusão que ele inventou a história, que era uma grande mentira. O grande mentiroso inventou a história, né, porque ele foi um personagem que estaria ali presente. E ela relega eram fitas à época, ela relega as fitas da gravação, né, e deixa de lado e vai escrever o trabalho dela, tentando reconstituir historicamente o que havia acontecido, como é que havia se passado aqui na pesquisa que ela estava fazendo. Diz ela que, passado algum tempo, relendo Dom Quixote, né, ela, de repente, se deu conta que muito da narrativa do grande mentiroso, né, é porque ele havia colocado aqueles acontecimentos no Brasil Central, né, junto ao enredo de Dom Quixote, e que aquilo fazia todo sentido, porque Dom Quixote era uma história que estava presente dentro daquele lugar e tudo mais. Enfim, quer dizer, essa questão da gente reconstruir história, né, história oral, né, através de entrevistas e tudo mais, não é para reconstruir a verdade. Uhum. Né? É para reconstruir a verdade, mas entendendo que essa verdade ela é múltipla. Né? Como é que ela vai se colocar? Quer dizer, o que você estava colocando, essa questão, quer dizer, não é reduzir a história à versão de um indivíduo. Sim. Mas a presença dele e a memória dele é fundamental para a gente poder compreender esse processo. Né? Eu acho que isso aí que é legal. É muito interessante esse ponto que você está levantando, porque, às vezes, a gente fazia as entrevistas com os políticos, né? E a impressão que você tinha no final daquela entrevista, você terminava e falava assim, imaginem que sorte que ele estava vivo. Se ele não tivesse vivo, não tinha vida constituinte. Ou se ele não tivesse vivo, não tinha vida... Porque por isso é que a gente tem que fazer e tem que estar municiado, né? Para entender que não é mentira e para entender que aquilo não é a verdade. Quer dizer, as duas coisas, né?
à procura da significação mesmo, da compreensão daquilo que está sendo colocado e tudo mais. Outra coisa que me levou agora a pensar em outra coisa, essa questão de reconstruir a relação, né, de contexto, de história com indivíduos e tudo mais, né, é como que, por exemplo, na antropologia, o Clifford Geertz, né, ele já mais velho, escreve um livro que se chama Vidas e Obras, né, que é muito curioso, que o que ele faz? Ele pega obras de autores clássicos da antropologia, né, e fala assim, olha só, o que eles escreveram teoricamente não se separa da história de vida deles. É importante saber quando eles escreveram, quem estava escrevendo, né, a partir de onde, com quem eles estavam falando, porque ninguém escreve no vazio, né, você tem vários interlocutores no momento que você está escrevendo. Então, como que é essa questão, né, que você começou, quando você fez a apresentação agora, inicialmente, a questão, né, dos agentes, da ação do indivíduo, ao mesmo tempo, né, dentro, né, como produto e produtor da história, como é que é fundamental para a gente entender, né, o que está se colocando. Então, me lembrei também dessa quase que uma inflexão que a antropologia vai fazer de não compreender os textos teóricos simplesmente, né, dentro de uma história da ciência. Né? Mas como a história da ciência ela é feita por indivíduos, ela é feita por sujeitos, ela é feita por atores sociais. Né? Como é que eles estão presentes e tudo mais. Quer dizer, não é por acaso a importância da reconstrução da história de vida, da história oral, na tentativa da compreensão, né, dessas múltiplas causalidades. O texto do Becker, que a Clarice estava falando, né, aquele texto que foi por acaso, né, onde ele vai discutir a questão do acaso, da causalidade e tudo mais, que é o texto que a gente deu para o pessoal ler aqui inicialmente, para pensar um pouquinho nessas narrativas, representações, imagens, né, que a gente está tentando colocar aqui para o pessoal. Enfim. Quem vai, gente? Quem quer falar? Só eu e Clarice? Como assim? Eu acho que só uma coisa, Helena, que já que a gente está aguardando as manifestações, né? A não ser que as pessoas tenham ligado o computador e foram para a praia, passear na praça. Está nublado, está nublado, está nublado. Ninguém foi para a praia. Que quando você fez uma observação lá, não tem nada a ver com o texto, mas sobre a política, quando você falou, se a gente pensar nos políticos hoje e tal, na escola, né, de formação de políticos que existiu e que não existe mais e que faz uma falta danada, né? Então, uma escola na França, a Escola Nacional de Administração, que é extremamente conhecida e que é uma grande école, como eles chamam, né? E, portanto, o acesso é extremamente mais difícil para entrar numa grande école e, portanto, ela meio que afunila mais nessa elite política. Mas, praticamente, todos os políticos franceses têm mais credibilidade se eles passaram pelo, chama ENA, E-N-A, pelo ENA. Isso não deixa de ser um passe para o voto das pessoas nesse indivíduo, porque ele tem uma formação de gestão. Então, por exemplo, quase todos os presidentes franceses passaram por essa escola. Quase todos os ministros, a não ser que tenham feito uma outra grande école, que é a sua especialidade, que então ele vai ministrar e tal, eles passaram pelo ENA. E, assim, deputados. E vereador lá é um cargo voluntário. Vereador não recebe um tostão. É um cargo voluntário. Isso não quer dizer que não tenha milhares de candidatos e eleição com vários deles se candidatando. Então, é interessante isso que você falou. Aqui se extinguiu uma escola de formação de políticos quando a gente mais necessita de formação de políticos atualmente, né? Em todos os níveis, né? Principalmente os que estão na Assembleia, que acabam de votar por um novo código da improbidade em qual eles agora não são mais processados por nada, porque o cara entra como vereador, rouba tudo que quer, aí depois, na próxima eleição, ele se candidata a deputado, aí tudo que ele já roubou não vale, e assim ele vai indo até presidente, né? Ele vai roubando em cada etapa e não vai ser nunca processado. É isso. Bom, mas o tema não é sobre isso, é que
A gente fica exaltado nesses momentos que está político. Mas eu queria trazer uma outra passagem do texto que eu acho que foi um pouco de propósito, que para a gente entender quem trabalha com os intelectuais e quem trabalha com trajetórias e tal, que eu nem sei como esse texto foi recebido pelos anisianos, de lembrar essa proximidade, porque o Sucupira ficou um pouco conhecido como a persona não grata, né? Quer dizer, é o sujeito autoritário, é o cara que não era da esquerda, é o que trabalhou durante todo o regime militar. Isso também é uma coisa complicadíssima para o nosso campo, e o Rodrigo Pato, que é um grande historiador mineiro, escreveu um livro, A Universidade e os Regimes Militar. Ele mostra no livro como os intelectuais eram expulsos e entravam por outra porta e trabalhavam, etc. Mas alguns ficam marcados para sempre, digamos, né? Então, o Sucupira é um desses personagens assim. E, sobretudo, porque ele nunca foi nem afastado pelo regime, nem, quer dizer, ele estava ali o tempo inteiro no Conselho Federal, e o Anísio foi, e o Anísio passou por duas provações, né? Primeiro com o Estado Novo, ele saiu e foi fazer a atividade dele empresarial lá na Bahia, e ficou lá o tempo todo, e volta depois na redemocratização. Ele era um democrata de raiz. O Anísio Teixeira era um pluralista de raiz. E o que eu acho que devia ser uma conversa interessantíssima, e que foi para eles, e que a gente hoje está cada dia menos abertos para isso, que, aliás, é a fonte da riqueza intelectual e que nós estamos perdendo, que é o diálogo entre dois intelectuais que tinham fontes filosóficas muito distintas. Um está no pragmatismo norte-americano e o outro está com São Tomás de Aquino, e que tiravam dessa diferença o proveito e o enriquecimento intelectual. Nós estamos perdendo definitivamente isso. E a hora que a gente perder isso completamente, a gente perdeu o sentido da universidade. Não vai existir mais. Porque o dia que ela for a voz de um só, acabou o que fez da universidade o lugar da diferença, da manifestação de tudo isso. Então, e foi uma surpresa para mim. Por isso que eu pus lá no texto, e por isso que eu achei que a gente devia conversar sobre isso. Quer dizer, eles tiveram um imenso diálogo de tal ordem que, quando o Anísio teve que indicar, e era ele que indicava, a primeira pessoa para o Conselho Federal de Educação, ele foi chamar o Sucupira, onde ficou década lá. Quer dizer, o homem escreveu 400 pareceres, para vocês terem uma ideia do que era aquilo, né? De uma institucionalização que a gente hoje está sofrendo pelo desmonte. É uma coisa impressionante. Quer dizer, o que é alguém que sabe como é que se garante qualquer política pública com processos institucionalizados e previstos, etc. Então, ele sabia dessa competência. A competência para certa coisa não tinha que ver com uma filiação, digamos, filosófica parceira da que o próprio Anísio tivesse, né? Eu acho que a Liana está querendo fazer alguma pergunta. Tá querendo? Não, é porque realmente no texto aparece isso, né? Ele fala que esse embate deles de ideias ficava ali no campo das ideias, mas não tirava a admiração mútua, né, que tinha um pelo outro. E aí vai falando até como é que a esquerda, né, como a intelectualidade da esquerda acabou sendo implacável com os dois até, sim, né? Com os e dois. quando os dois eles acabavam ali de uma certa forma se somando intelectualmente falando, e como é que a própria esquerda, né? E aí foi o que a senhora falou, né? A universidade ela acaba sendo um campo onde tem que ser direcionado a um único movimento, né? De pensar, né? Enfim,
dos critérios que tem, eu não sei como é que acaba funcionando essa dinâmica, porque aí a visão que acaba tendo é que a universidade é um lugar onde só existe um certo tipo de pensamento, né? Ela perde com isso, né? Ela acaba perdendo com isso, até mesmo na projeção pública que se tem sobre a universidade. Eu acho que essa projeção pública que se acaba tendo a partir dessa ideia, né, de que ali só é possível um pensamento para uma única direção, faz com que haja uma espécie de legitimação dessa ideia de desmonte da universidade, pensando como é projetada para o público que está para fora. Porque o pensamento que se constrói dentro de uma universidade, a gente tem que entender que não é o que se constrói, né, para fora dela. E aí, como é que é projetado e como é que se acaba legitimando o desmonte, né? Como é que as pessoas acabam abraçando a ideia, tipo assim, na universidade só tem balbúrdia, na universidade as coisas são dessa forma, só tem esquerdista comunista, né? É doutrinação que não acaba mais. E legitima, né? Enfim. E como eu sou velha, eu vi o Anísio ser queimado nos anos 70. Não liberal, não era liberal, era, se quiser xingar alguém, está xingando de liberal, né? E como ele foi reabilitado depois da Constituição de 88. Por quê? A ideia de direitos civis nunca foi uma ideia abraçada pela esquerda tradicional, nunca foi. Foi muito depois da Constituinte. Não era. Quer dizer, o problema é o problema da luta de classe. Depois que você fizer a revolução, todas as pessoas terão direitos, etc, etc. Então, as minorias, toda essa proliferação, né, de discussão sobre direitos, sobre isso é muito recente na nossa experiência, né, intelectual. Então, eu vi o Anísio ser execrado e vi o Anísio ser reabilitado. Mas o Anísio não viu a reabilitação, né? Ele morreu em 70. Vocês sabem como ele morreu? Não? Ele foi fazer uma visita a um grande amigo e na saída, o amigo levou ele até o elevador. Quando ele entrou, o elevador não estava. Gente, não sabia, não. Só 2, 3 dias depois que acharam. Uma coisa horrorosa. Quando eu li isso, eu fiquei tão impactada com isso, é o aviso de elevador que eu mais presto atenção. Pois é, mas até hoje, se não está muito claro, dúvida, se o elevador não estava, por que não estava, né? Exatamente. Até hoje tem essa... Até hoje tem uma dúvida de que se não estava por acaso, não estava de propósito. Se aquilo foi feito ali para cair, se foi... Coisa horrorosa, muito novo. 70 anos, né? Alexandre, você quer comentar alguma coisa? Cadê ele? Estão me ouvindo? Sim, está bem baixinho. Pode falar. Pode falar. Não, eu queria fazer uma pergunta, não sei se vai dar tempo dela responder. Não, pode sim, pode sim. Como você falou agora que a orientação filosófica do Sucupira era, você falou... tomista. Tomista, isso. Eu falava chileno, tomista. Né? Como isso se traduzia em termos de pedagogia, em termos de concepção pedagógica na visão do Sucupira e como essa ideia da democratização da Anísio Teixeira da educação, o que isso tinha resistência, sabe? Parte da esquerda. Que a princípio você olha, mas esse não era o ideal, por exemplo, do Paulo Freire, etc., né, de você alfabetizar os adultos, de erradicar o analfabetismo e tal. Porque essas ideias tinham resistência e, particularmente, sobre Sucupira e a sua concepção pedagógica. Muito bom, Alexandre. Eu não sou especialista em São Tomás, eu vou falar do tomismo que o Sucupira falava, né? Então, se eu pudesse fazer uma distinção entre os dois modelos, o modelo do Sucupira é muito mais normativo e muito mais previamente construído, digamos. E o modelo do Anísio, exatamente seguindo a versão americana,
era muito mais o que a Escola Nova preconizava do aluno ter um protagonismo maior, quer dizer, a educação mais flexível, inclusive na didática. Ou você tem um modelo que está todo ele estruturado de ensino e aprendizagem, e o outro de uma construção de ensino partindo da experiência estudantil. Então, você pode dizer que o Anísio inspirou muito o construtivismo em muitas das vertentes, e o Sucupira foi responsável por muito da arquitetura, eu diria, com níveis, com graus, com momentos de inflexão do sistema escolar. Então, talvez por isso até ele tenha sido associado sempre a um burocrata mais autoritário, etc. Mas eu me lembro, na entrevista mesmo, ele diz o seguinte: se me chamavam para ser coordenador da pós-graduação, eu disse, eu vou, mas eu só vou se eu tiver autoridade para dizer isso não é possível e aquilo é. Isso não é possível e aquilo é, não era da cabeça dele. A pós-graduação tem um projeto, ela tem objetivos, ela tem que foram desenhados pela própria equipe. Seria inflexível para fazer isso valer. Não é que ele criasse aquilo da cabeça dele, não era isso. Mas o procedimento, o que estava escrito e o que deveria ser a finalidade do funcionamento era anterior ao ato de fazer. Então, a experiência do Anísio podia ser como de uma escola que tem que estar preparada para se modificar com a sua própria dinâmica com mais velocidade. Não sei se foi claro, nem sei se ajudou, mas... O Sucupira tinha uma visão mais institucional da coisa, como você falou, normativa. O Anísio, né? Era muito institucional. O Anísio não, o Sucupira, não, desculpa. O Sucupira, eu diria que o Sucupira era mais rígido, talvez. O Anísio era muito institucional. Se a gente imaginar que esse homem criou o INEP, foi quem institucionalizou a CAPES, foi quem... Ele não, essa brincadeira de dizer que não, com o Anísio era muitíssimo. A UNB, toda a parte institucional foi escrita dele, muito mais do que do Darcy. Então, não é só que um fosse institucional, o outro não fosse. Talvez fosse na rigidez de procedimentos. Aí sim. E aí talvez o Sucupira fosse mais implacável. Mas não é que talvez fossem procedimentos até criados pelo próprio coletivo. Mas ele fazia valer e não tinha muita negociação. E isso é como ele próprio se definia, viu? Então ele dizia: a mesma estrutura moral que eu tenho na minha família, eu tenho na instituição onde eu estou. Então não admitia desvios de nenhuma natureza, nem dele, nem dos que estavam cercados ali. Ele era uma figura esquisita. Vocês se lembram da Letícia, né? Clarice, quando entrou, Letícia foi praticamente quase orientanda dele. Ah, é? É, ela que abriu o contato para eu fazer a entrevista. Ela adorava, ela disse, ele era um professor que era difícil você sair de uma aula que você achava que já tinha aprendido tudo, sem aprender um pouco mais. A atenção e o rigor, agora, era muito rigoroso, muito rigoroso. E ele tinha uma concepção de estrutura mesmo, universitária, da pós-graduação, de tudo, combinado com autonomia, porque o projeto da autonomia universitária é dele também. É dele também. Ele disse: você dá autonomia e cobre. A coisa dele era do processo até o final ali, né? Mas o Anísio vinha daquela tradição do Dewey, né? Há uma inteligência no senso comum. Essa um pouco era a frase que definia aquilo, né? Escute o estudante, ele vai saber, ele vai te trazer uma coisa que você não tinha pensado ainda. E vá junto com ele, que o conhecimento é diferente, será diferente. Então, são duas matrizes que eu acho que o grande benefício é delas terem dialogado, né? Paulo Freire, ele descende dessa vertente
dessa vertente? O Anísio foi o primeiro tradutor do Dewey no Brasil, né? Então, ele intelectualmente tinha isso, foi para os Estados Unidos, ele que traduziu, e o Sucupira tem um livro sobre Tomás de Aquino. Então, se quiserem acompanhar, inclusive, como é que essas ideias combinavam ou conversavam, são duas leituras muito interessantes. Helena, super obrigado. A gente sabe que você tem compromisso. Prazer enorme, gente. Sempre se quiserem Obrigada, conversar mais, completamente disponível. Obrigadíssima. Obrigada. Dei vários suspiros na aula, porque a gente está num momento tão difícil, né? Mas quem sabe vamos voltar logo, meu Deus. É. Né? Tá certo. Tchau, Até mais, gente. Heleninha. Tchau, Helena.